meus amores! Estou aqui mais uma vez com vocês, prontinha para falarmos um pouco mais sobre o nosso futuro, sobre as profissões, sobre esse mundo que vocês estão começando a se encaminhar para ele, esse passo que vocês vão dar na vida de vocês, seja um passo profissional, seja o passo pessoal, seja um passo de acadêmicos universitários, não importa. O importante é que cada um de nós tenhamos metas, tenhamos foco e lutemos para que tudo isso consiga alcançar o nosso objetivo, para que nós consigamos chegar aos nossos objetivos. E vocês sabem, vocês são os melhores, os maiores, os mais cheirosos, os mais inteligentes alunos do estado de Rondônia. Vocês, meus amores da mediação tecnológica, vocês são os melhores. E nunca se esqueça disso. Você pode qualquer coisa que você quiser. Você pode ser o que realmente você sempre sonhou. Basta você lutar para isso, basta você ter foco no seu futuro e que você vai conseguir alcançar o tão desejado sucesso. E para isso, vamos lá para mais uma aula. Hoje nós vamos falar de tipos de trabalho. Isso mesmo, meus amores, tipos de trabalho. Então vamos dar um zoom na tela para a gente ver melhor esses tipos de trabalho. Entender os tipos de trabalho existentes no mercado é muito importante para saber em qual modelo você se encaixa melhor e, assim, poder trilhar seu caminho de sucesso. Existem vários tipos de trabalho. Tem o trabalho formal, trabalho informal, tem profissionais liberais, autônomos, freelancer e muitos outros trabalhos e muitas outras funções que você pode desempenhar para poder alcançar o seu objetivo. A prof só está se hidratando, tá? E para isso, gente, a gente preparou para vocês essa aula aqui super especial, mostrando todos os tipos de trabalho que existem. Então, quais são os tipos? Primeiro, nós temos o trabalho formal ou assalariado, que esse é o que a maioria das pessoas almejam, os profissionais liberais, o trabalho autônomo ou freelancer, o trabalho eventual, o trabalho voluntário, o empregado doméstico, o estágio profissional e o trabalho informal. Então, nós vamos ver a partir de agora o que é cada um deles e você já vai começando aí se encaixar, ver onde você se encaixa, né, no seu desejo de profissão. Primeiro, o trabalho formal e assalariado. Esse é o trabalho que todo mundo já ouviu falar. É o famoso trabalho de carteira assinada. Mas não só também o de carteira assinada. O trabalho formal também vai se encaixar os concursados. Então, se você faz um concurso público, se você passa em um concurso público, você também passa a ser um trabalhador formal, porque você tem um salário mensal, com todos os direitos, com tudo que a lei vai proporcionar para você. Então, é o que se caracteriza, conforme comentamos, com relação de emprego. Nesses casos, o empregador e o empregado estão cumprindo um contrato que estabelece direitos e deveres para ambas as partes, o que é regido pela regra famosíssima que vocês gostam muito de usar, né, para falar sobre o trabalho, CLT, que é Consolidação das Leis de Trabalho. Então, eles são regidos por essa lei, a CLT. Então, uma pessoa que é CLT, que a gente costuma dizer, eu vou ser CLT, fulano é CLT, é porque ele é um trabalhador assalariado, um trabalhador formal, que está regido pela lei de consolidação das leis de trabalho. Nesse tipo de contratação, o empregador precisa respeitar todas as condições colocadas pela legislação. Existem normas, existem deveres e existem direitos dentro da Constituição e da legislação sobre o trabalho formal. Inclusive, indicar ao seu funcionário que ele cumpra o que é determinado. Então, ele não
pode só saber. Ele também tem que falar para o funcionário dele, olha, você tem direito a isso e a isso, ok? Então, isso é um dever do empregador. O funcionário tem que ter um horário rígido de trabalho, ou seja, um horário a ser cumprido. É das 7h30 a tal hora, e de tal hora a tal hora, você tem tanto tempo de almoço, então você precisa ter uma carga horária de trabalho. Então, é preciso também, como funcionário, cumprir esta carga horária. Em geral, nos escritórios de empresa, num horário específico de almoço e também de descanso. É necessário um controle de ponto para garantir que as regras sejam respeitadas. Porque você não pode simplesmente começar a trabalhar numa empresa e entrar e sair a hora que você quiser. E quando o seu chefe te procurar, você não está lá e ele nem sabe onde está. Então, tem o registro de ponto, alguns pontos eletrônicos, alguns pontos manuais, mas existe esse registro de ponto, onde o funcionário, quando chegou no trabalho, a gente fala bater o ponto, você vai ali registrar a sua entrada, no seu horário de descanso ou seu horário de almoço, que você vai se ausentar do seu trabalho, você registra a sua saída, quando voltar, a mesma dinâmica, certo? Então, essa é a dinâmica, essas são as regras que devem ser respeitadas e que também vai fazer com que o trabalhador, ele entenda os direitos dele dentro de toda essa legalização, certo? Ainda falando do trabalho formal, os contratados nesse formato, eles vão receber benefícios como vale alimentação, vale transporte, férias, 13º salário e outros. Tem empresas que não vão ali oferecer vale transporte, não vão oferecer vale alimentação, mas a maioria delas sim. Férias é obrigatório, 13º salário é obrigatório, então hora extra, se você ficar além do seu trabalho, também é algo que a lei vai te defender, certo? Além das vantagens mencionadas, os profissionais têm direito à aposentadoria de acordo com as condições previstas na legislação vigente. Então, todos os funcionários que trabalham formalmente, eles também têm os seus descontos dentro do seu trabalho, que esses descontos que é do INSS, que a gente costuma falar, que é da Previdência Social, esses descontos, eles vão ali ser acumulativos para a sua aposentadoria. Os profissionais liberais, o que são os profissionais liberais? Alguém que exerce uma profissão no nível técnico ou superior, ele é chamado de profissional liberal, porque a sua formação, a formação com que ele concluiu, vai lhe conceder essa liberdade, mas é uma liberdade ali assistida, né? Uma liberdade vigiada. Por que eu falo que é uma liberdade vigiada? Você vai ter uma liberdade para exercer a determinada função que somente aqueles que concluíram tal tipo de estudo podem exercer. Por exemplo, não é qualquer pessoa que vai lá num hospital e dizer que é médico ou dizer que é enfermeiro. Precisa ter um curso, precisa ter uma formação. E a partir do momento que você tem uma formação superior ou ainda um nível técnico, porque você está pronto para exercer aquela profissão, você se torna um profissional liberal. Por quê? Porque você tem uma função que você estudou para aquilo. Então, tanto pode ser empregados em uma empresa, os profissionais liberais, como também podem exercer atividades liberais, ou seja, vamos voltar ali para o médico, né? Ele pode trabalhar em uma clínica particular, uma clínica dele, ele vai ser um profissional liberal, porque ele montou a clínica dele, é dele. E ele vai ali recolher os tributos, recolher os valores para enviar para a Previdência Social, para que mais para frente, quando ele for se aposentar, ele também tenha os direitos. As atividades, elas são remuneradas de acordo com o serviço prestado.
a forma como deve ser praticada a profissão está regulamentada pelo conselho. Então, o conselho de medicina, o conselho de engenharia, o conselho de enfermagem. Então, tem vários conselhos que vão ali estabelecer e regulamentar os deveres e direitos de cada profissão liberal. São exemplos, como eu falei, médicos, dentistas, engenheiros e muitos outros. Próxima profissão, o trabalho, o próximo tipo de trabalho, na verdade, é o trabalho autônomo ou de freelancer. Vocês já ouviram falar sobre isso? Autônomo é como chamamos alguém que é independente da qualificação. Enquanto que o liberal, ele depende de uma qualificação, ele depende de um estudo aprofundado, ele depende de uma formação, o autônomo não necessariamente. Por quê? Independente da qualificação, quer trabalhar com liberdade, sem vínculo empregatício. Ou seja, ele não quer trabalhar de carteira assinada, ele não quer ter aquele horário rígido ali. Então, ele é totalmente diferente do trabalhador, do trabalho liberal e deixa eu só voltar porque fugiu aqui, do formal. Aí quase que não sai, hein, gente? Vocês sabem que eu sou assim, né? De vez em quando fogem as palavras da minha cabeça, mas já voltou. Então, ele não quer ter essa formalidade na hora do seu trabalho. Então, o termo freelancer, ele vem do inglês e significa autônomo, né? Que significa são profissionais que não estão subordinados a ninguém, que não têm um patrão. Então, se eu não tenho um patrão, eu não tenho quem manda em mim, eu faço o meu horário, eu faço o meu serviço do jeito que eu quero, eu sou um autônomo ou freelancer. Então, eles vão organizar o seu horário, a escala de trabalho e vão escolher para onde prestar serviço e a quem prestar serviço eventualmente. O tipo de serviço acontece por projeto, por exemplo, tem início e fim bem definidos. Eu posso ser freelancer numa pizzaria como atendente. Então, eu trabalho de freelancer numa pizzaria. O que isso quer dizer? Eu vou no sábado e no domingo, porque a pizzaria é o dia que ela está mais lotada e eles precisam de alguém ali só para poder atender, porque a demanda é maior. Então, eu sou freelancer, eu não tenho um trabalho de carteira assinada, não é recolhido o imposto nem nada, eu só recebo um valor X por aquelas horas trabalhadas. Eu sou freelancer. O autônomo, ele pode prestar serviço para diversos clientes e escolher os seus horários de trabalho, como eu falei. É preciso organização extra para exercer esse tipo de trabalho. Por quê? Porque você não tem ali não vai ser descontado automaticamente os valores para a sua previdência pessoal. Você não vai ter férias remuneradas, como é direito de quem é o trabalhador formal e também do trabalhador liberal. Você não vai ter um 13º salário, a não ser que você se organize para isso, ok? Guardando dinheiro, claro, né? Ou trabalhando um pouco mais. Então, o autônomo ou freelancer, ele tem essas desvantagens. Trabalhador eventual, ele é diferente do freelancer, ele é diferente do autônomo. O trabalhador eventual é aquele que vai prestar um serviço sem vínculo empregatício, muito parecido com o exemplo que eu dei da pizzaria, só que ele não tem característica de trabalho a permanência. Por exemplo, um técnico que faz uma manutenção em elevador de uma empresa, ele pode ser considerado um trabalhador eventual, porque não é todo dia que ele vai lá. Ah, professora, mas e da pizzaria que a senhora deu o exemplo? Só que o freelancer da pizzaria, ele sempre vai estar ali exercendo aquela função naquele mesmo lugar, se você parar para pensar. É diferente do eventual. O eventual não. Ele vai lá, prestou esse serviço, pronto, acabou. Recebeu, acabou. Só, talvez, daqui a meses ou anos, ele seja chamado novamente para aquela empresa para poder fazer o mesmo serviço. É igual quem faz limpeza em ar-condicionado. A cada 6 meses ele vai, a cada 6 meses, dependendo da pessoa também, a cada 1 ano, né? Vai na casa ou na empresa da pessoa para fazer esse serviço. Então, é um trabalho eventual.
A atividade a ser realizada, ela não pode ser a principal atividade da empresa. Por exemplo, se é uma empresa de ar-condicionado, eles não vão, que faz manutenção em ar-condicionado, eles não podem pegar um trabalhador eventual, porque eles já são uma empresa que presta esse serviço, entendeu? Então, eu não posso, não vai ser considerado trabalhador eventual se ele vai prestar um serviço numa empresa que já faz esse serviço. Então, não vai caracterizar o trabalhador eventual. Trabalhos como diarista, jardineiro, carregadores, também podem ser caracterizados como trabalho eventual, porque ele não vai cumprir uma regra, eles não vão estar em atuação constante e no mesmo local para a mesma pessoa. A diarista também, ela pode ir a cada 15 dias, uma vez por semana, ela é eventual, por quê? Porque não é sempre que ela vai estar lá. Não é um trabalho formal, não é um trabalho que ela vai receber todo mês pelaquilo, entendeu? Conseguiram entender a diferença? É bem sutil, mas existe a diferença. O que mais que nós temos? Temos o trabalho voluntário. O trabalho voluntário, ele não é um trabalho que não há remuneração envolvida. Eles costumam até ser chamados, os voluntários, de mãos que ajudam. Por quê? Porque são mãos que se oferecem para ajudar o outro. É uma modalidade de trabalho que tem muito a ver com o altruísmo, fazer o bem para o outro. Não vai existir um vínculo, porque o trabalho voluntário ele é organizado em prol de causas sociais e humanitárias, em geral comandado por uma instituição sem fins lucrativos, então eles não vão te pagar, não tem como te pagar, você vai fazer ali do seu coração. Nesse caso, quem exerce o trabalho está, de fato, fazendo uma doação do seu tempo e da sua atividade, da sua habilidade, para a atividade que é feita em função de um objetivo maior, seja ele cívico, seja ele cultural, seja ele educacional, científico, recreativo, de assistência a pessoas, e eles são regidos através da Lei 9.608. O trabalhador doméstico, a atividade doméstica não pode gerar retorno financeiro para a empresa contratante, ou seja, eu vou contratar um empregado doméstico e aí ele vai ganhar dinheiro e vai me pagar, eu vou receber alguma coisa, uma porcentagem em cima do trabalho dele. Não, a atividade doméstica ela não pode gerar retorno financeiro para o contratante. Os trabalhadores domésticos também se caracterizam por prestarem serviço dentro de residências ou de empresas em prol dos ocupantes da mesma, para o ocupante. Então, quem está contratando que é o patrão ali do empregador doméstico. Esse tipo de atividade não faz muito tempo, mas já há uma legislação específica para ela, que vai dar direito a férias, 13º, horário máximo de jornada de trabalho e muitas outras especificações. Estágio profissional, e aí eu trouxe para vocês essa imagem maravilhosa, são os estagiários aqui da mediação tecnológica, não estão todos, aí só tem 7, são 10, e no meio a mãezona deles, que é a Marilza, que toma conta dos nossos estagiários todos. E aí eu trouxe para vocês a imagem deles. Eles exercem o trabalho de estágio profissional, que é outro tipo de trabalho, também muito utilizado por grandes empresas, assim como no caso dos trabalhadores domésticos, eles também têm uma regulamentação dentro da legislação bem específica para eles. Eles vão receber uma bolsa de estágio, que é um salário que eles vão receber para manter, para eles poderem se deslocar. E no caso, eles não são contratados. No caso deles, está muito claro que o estágio não vai configurar um vínculo empregatício. Isso a lei já fala. E é dever da empresa para com os estagiários
que eles orientem os estagiários sobre como proceder profissionalmente, inclusive oferecendo a ele um apoio orientador de um funcionário que exerça atividade relacionada ao mesmo tipo de curso que ele está fazendo. Então, se ele é um profissional, ele está fazendo um curso na área da administração e ele está trabalhando na empresa, então ele vai trabalhar, ele vai exercer o seu estágio remunerado, o seu estágio profissional dentro da área da administração. Ele não vai fazer algo que é fora dele, fora do que ele está estudando, porque esse estágio está ali preparando ele para o profissional e se especializar na área que ele está estudando. E, por último, eu trago para vocês o trabalho informal. O trabalho informal já é uma atividade econômica em que o trabalhador não faz as suas contribuições para a previdência privada, a não ser que ele faça uma previdência à parte, aí ele vai todo mês depositando. Então, ele não vai declarar também o imposto de renda para a Receita Federal. Ele não tem nenhum tipo de contrato com qualquer empresa sequer. Então, ele não vai ter um salário todo mês na sua conta. Em outras palavras, quem exerce o trabalho informal não tem nenhum tipo de amparo legal. É um tipo de trabalho, não é que é um trabalho ilegal, viu, gente? O trabalho informal é um tipo de trabalho que não tem uma legislação que ampare ele. Em geral, a maioria das pessoas que está em situação de trabalho informal vai praticar atividades simples, como comércio de alimentos, de roupa, vender roupa de porta em porta, vender cosméticos, vender bijuterias, ou vender na feira. Então, são pessoas que não têm ali uma atividade formal, né? Eles vão trabalhar informalmente. A dificuldade maior desse tipo de trabalho é justamente não poder contar com tempo de trabalho para aposentadoria, nem permitir que o profissional tenha direitos como a licença saúde, aposentadoria por invalidez, licença maternidade para as mulheres que ficarem grávidas, enfim, eles não vão ter esses direitos, certo? E aí a gente chega agora para aquele momento super legal, né? Traçando o futuro. Então vamos traçar nosso futuro e hoje vocês vão traçar o futuro com um teste vocacional. Foi enviado para vocês alguns links de alguns testes. É importante que vocês façam e não façam só um. Façam 2 tipos de testes diferentes para ver onde você realmente vai encaixar, o que realmente eles dizem e que vai ali de acordo com o seu desejo e o que o seu perfil vai lhe dizer. Isso vai ser muito válido para a vida de vocês e para quem ainda está com dúvida em escolher uma profissão. Um grande abraço para vocês, eu te vejo na próxima aula. Tchau!